Olá, seguidores! Estamos de volta. Boas notícias para os fãs do ator Ângelo Rodrigues. O ator teve alta desde o dia 17 de janeiro e está a passar uma temporada na casa da sua mãe. Ângelo aproveitou o momento para agradecer o carinho que tem recebido dos seus fãs e seguidores e não deixou de salientar o ódio gratuito que anda a receber. Pessoal, tive alta. Estou a fazer este vídeo só para que não pensem que eu desapareci. Eu estou aqui, vivo, de bom astral e, tal como a vida é, com os seus picos e vales. Eu tive um grande percalço, é verdade, uma pneumonia grave e uma mistura infeliz de substâncias psicoativas atiraram-me para uma cama de hospital, mas felizmente tudo isso é passado. Eu quero só deixar um pequeno apelo aqui. Todos nós travamos uma grande luta e nós nunca sabemos realmente o que é que está do outro lado. Por isso, mais amor, mais empatia, sejamos mais gentis uns com os outros. Gosto muito de vocês, especialmente aqueles que torceram por mim e que trataram da minha recuperação. Agora é lamber as feridas, levantar a cabeça e viver. O ator de 37 anos deixou um apelo muito importante, que dá a entender que o seu problema é maior do que isso. O ator diz: todos travamos uma grande luta e nunca sabemos realmente o que está do outro lado. Por isso, mais amor e mais empatia. Sejamos mais gentis uns com os outros. Bruno de Carvalho manifestou-se pela primeira vez a favor do famoso. O ex-marido de Liliana Almeida não se mostrou indiferente a estas palavras de Ângelo e disse: tomem atenção, sejam bons uns com os outros. Logo de seguida, o ex-concorrente de Big Brother Famosos anexou uma mensagem a um artista. Percebo-te perfeitamente e tenho pena de que as pessoas não percebam bem o quanto por vezes custa viver. Não nos conhecemos, mas estou aqui. Este gesto foi um gesto de solidariedade que ninguém estava à espera. Foram poucos os famosos que se manifestaram desta vez que o Ângelo esteve internado e quase perdeu a vida. Ninguém deu credibilidade, só chamadas de atenção. Até mesmo o ator não deu muita importância à sua estadia no hospital e zombou de si mesmo. Ângelo Rodrigues esteve no podcast Ar Livre de Salvador Martinha, logo a seguir a ter alta, e fez uma entrada em grande. A brincadeira, que por muitos foi de mau gosto, apanhou todos de surpresa. O ator teve uma entrada super triunfal. Entrou no podcast deitado numa maca e a incorporar-se a si mesmo do incidente que teve. Ele deu pão e circo. Era o que as pessoas queriam com tantos comentários odiosos. Estavam a fazer pouco da situação com que ele mesmo brincou. Todo o cuidado é pouco, a terceira é de vez. Internautas não acharam piada nenhuma este comportamento infantil do ator. Brincar com coisas sérias. Ângelo não se leva a sério. Como pode alguém levá-lo a sério? Cada um sabe o que faz da sua vida. Voltamos a falar do socialite José Castelo Branco. Há muito que não abríamos espaço no canal para falar daquele que foi um dos nomes mais citados do ano de 2024. O ano de 2024, José foi manchete nas capas de revistas, blogs e portais portugueses com o caso de violência doméstica sobre a Betty, que ainda é tema de conversa. É de conhecimento dos portugueses que acompanham as notícias assiduamente que há muito que José Castelo Branco pretendia regressar aos Estados Unidos, mas o facto de ter os passaportes confiscados, como da parte da medida de coação no caso de violência doméstica, adiou a viagem do mesmo, que acabou por acontecer esta semana, com o juiz a autorizar o português a deslocar-se àquela que ainda é residência oficial. Autorizado a ausentar-se por 5 dias, o socialite de 62 anos viajou com o apoio da equipa de advogados, uma vez que em Nova Iorque tinha de tratar uma série de questões burocráticas e legais, relativas à sua residência e cidadania norte-americana. No entanto, ao tentar entrar naquela que ainda é sua casa no papel, viu-se impedido. José chegou à sua casa e deparou-se com uma situação lamentável. A casa, que situa-se no coração de Manhattan, que foi a residência da socialite e da Betty durante anos, já tinha sido traspassada.
Traspassada, como assim? Ao ver-se impedido de ter acesso à sua casa e os seus bens pessoais, desconhece o paradeiro. O português chamou a polícia, sendo posteriormente intimado a formalizar a queixa nas autoridades contra Roger. Só podia ser Roger Basile, o filho de Betty, que terá de responder perante o caso e poderá ter de indemnizar o português por o ter privado daquela que é a sua residência oficial, bem como as suas coisas pessoais. Roger deve ter pensado que Zé nunca mais ia voltar aos Estados Unidos, então decidiu desfazer-se de tudo, até mesmo da casa. A casa do casal estava arrendada a Betty há anos e tinha uma renda muito baixa, pelo que há muito havia pressão imobiliária para que a inquilina saísse da habitação, que fica numa das avenidas mais nobres da cidade. Agora, na ausência de José Castelo Branco, o filho de Betty terá chegado a acordo com os senhorios, desfazendo-se da casa, sem avisar José Castelo Branco. Betty também não tem noção do que está a passar. Permanece numa unidade de cuidado descontinuado. A qualidade americana é muito reduzida, sendo que se desloca com recurso a uma cadeira de rodas. O filho é neste momento o seu principal cuidador. Entretanto, o socialite ainda está proibido de se aproximar da americana, ordens do seu filho Roger. A notícia surge numa altura em que há dados no processo de violência doméstica que se prendem com a ausência de um testemunho oficial de Betty, uma vez que Betty recusou a falar perante o juiz. Quanta maldade, quanta ganância da parte do filho de Betty, trocar as fechaduras da porta e desfazer-se de tudo que um dia já foi da sua mãe. Fazer tudo pelas costas da sua mãe. Tendo ou não razão, Betty e José Castelo Branco ainda são casados. Alguns internautas aplaudem de pé a atitude de Roger contra Zé. Uns alegam que Betty merece justiça, pois não se esqueçam do fundamental. A Betty, nos olhos do público, é vítima. Voltamos a falar do nosso grande artista Marco Paulo, desta vez do ponto de vista da apresentadora Júlia Pinheiro. Marco tinha uma imagem a zelar, não era de escândalos nas revistas cor-de-rosa, sempre um cavalheiro. Vai ficar surpreso com a imagem que Júlia Pinheiro imprimia do cantor. Ao recordar o cantor falecido aos 79 anos, Júlia Pinheiro disse que achava que Marco Paulo tinha o nariz empinado. A apresentadora da SIC entrevistou um dos sobrinhos do cantor e não se incumbiu em revelar a impressão que chegou a ter em relação ao artista. Marco Paulo, se fosse vivo, faria 80 anos no dia 21 de janeiro, uma data muito especial para os mais próximos do artista. Um dos seus sobrinhos aceitou dar uma entrevista à Júlia para falar do tio e da polémica que rodeia a sua herança. Nesta conversa com o familiar do falecido cantor, a apresentadora da SIC acabou por dar a opinião com que ficou do artista e que advém de anos de conhecimento. Nos últimos anos da vida dele, ele mostrou-se mais como ele era. Houve um tempo em que ele se defendia muito, porque era uma grande estrela e, portanto, não podia dar confiança. Mas depois, acho que por insegurança ele se fechava muito. Eu achava que era um bocadinho que tinha o nariz empinado. Hoje sei que era tudo uma defesa e que depois com os anos foi ficando um homem bem disposto, sempre a rir.